paz de Cristo e o amor de Maria esteja contigo. Seja bem-vindo mais uma vez ao canal Pérola Preciosa. E no vídeo de hoje eu quero falar contigo sobre quem são as amantes. Ou, em singular, quem é a amante, né? Então, hoje vamos tratar desse assunto e, claro, e aqui também estou respondendo, né, para uma das perguntas, né, das mulheres, né, que eu acompanho nos grupos. Então, para você que tenha dúvida, para você que não sabe, ou para você que queria tanto saber, né, esclarecimento, esse vídeo foi feito para ti. Vamos lá, eu quero te fazer entender em primeiro lugar, antes de entender as amantes, né, e tudo que elas fazem, eu quero mencionar em primeiro lugar, não é? Para ler, não vou poder fazer isso agora, mas para leres, né, Provérbios, capítulo 4, versículo 5. E também Provérbios, capítulo 6, versículo 27 a 29. Ok? E gostaria também que lesse Hebreus 13, capítulo 13, versículo 4. Como eu disse, infelizmente, nesse momento não vou poder ler, mas estão ali os capítulos e os versículos para ler, né? E verás o que Deus diz sobre, não só adultério, mas como sobre as amantes. Em primeiro lugar, eu quero dizer as amantes, né? Eu vou falar mais nesse áudio em singular, para que seja assim mais específico para cada pessoa que vai ouvir. Eu acho que vai ser mais fácil, né? A amante, uma amante, é escolhida pelo inferno, pelo encardido. Assim como Deus escolhe a esposa para casar, não é? Com este homem que é dela, não é? No direito dela. Assim como Deus escolhe a essa esposa, né? A bem-aventurada, é assim também que o inimigo escolhe a amante, né? Porque a Bíblia diz que o inimigo, o nosso inimigo, Satanás, ele é estridor, né? 24 horas nos espreitando, estudando, sabe do que acontece conosco dia a dia, conhece a nossa vida, sabe de nós, não é? Então, por isso, esse vai fazer, o inimigo sabe como ele vai fazer com essa mulher. Ele sabe o que ele vai trazer, que vai fazer mal ou bem a essa mulher, assim como para o esposo, não é? Então, em primeiro lugar, eu quero que leiam esses versículos para poderem entender, né, o que eu estou dizendo aqui. O inimigo escolhe a amante no inferno, porque Deus não escolhe outra mulher ou outro homem para estragar a relação de ninguém. Eu sei que há adultério, que há mulheres que cometem adultério e há homens, né, que buscam pela restauração. Eu quero dizer, eu admiro muito os homens que buscam pela restauração, para ser sincera. Admiro muito, né, pela coragem, pela força, né? Mas nesse vídeo eu vou falar mais assim do homem traindo, a amante colocando a mulher ali no meio, né? Mas serve, né, tanto para o homem que está a passar por isso, como pela mulher que está a passar por isso, né? Em primeiro lugar, essa amante, quando é escolhida, o inimigo sabe o que esse homem quer, o que ele gosta e como vai fazer esse homem cair. Então ele prepara a armadilha certa, certíssima, né? Porque a Bíblia diz, né, que a amante, ela é uma mulher imoral. Precisas de entender isso. A amante é quem não respeita a família. A amante não respeita os cônjuges. Ela está ali para estragar, para destruir.
É isso. Mas agora, vamos ao início que eu quero dizer. Em primeiro lugar, todos os amantes, vocês precisam de entender que amante mulher, eu quero que entendas, mulher, que amante nenhuma tem autoestima. Nenhuma. Toda quem se coloca na posição da amante, naquele exato momento, ela não tem autoestima. A amante é uma pessoa que não se ama. Ela não se ama. A amante é uma pessoa que quer a aprovação de alguém, da validade. Ela quer que alguém lhe valida, né, por aquilo que ela acha que deveria ter ou que merece ter. Ela é uma pessoa que não se ama. Ela é uma pessoa que não gosta dela. Lá no fundo ela não gosta dela. Porque toda mulher que se ama, que se valoriza de verdade, não aceita ser amante de ninguém, por mais bonito, mais rico que seja esse homem. Toda mulher que tem valor cristão, valor própria, né, não aceita se colocar nessa posição. Nunca. Então a amante, ela não se ama. Ela é uma pessoa que não tem autoestima, ela é uma pessoa que não se valoriza. Ela pode ser bonita por fora, né? Ela pode ser uma mulher muito atraente por fora, mas isso não significa nada para ela. Porque ela usa o corpo dela para fazer justamente ao contrário do que deveria ser, né? Então, em primeiro lugar, eu quero que entendas isso, mulher. A amante, ela não se ama. Em segundo lugar, a amante ela é uma mulher que faz o trabalho. Todas as amantes, todas. No início, ela pode não saber, depende de como conheceu aquele homem, né? Se esse homem estava mentindo, ou se esse homem ela já sabia que ele está casado desde o início, mas de qualquer forma, para ela ter esse homem, principalmente quando ela já sabe do início que esse homem é homem casado, não é? O que ela vai fazer para ter esse homem, principalmente quando ela vê que esse homem não está ficando com ela, está sendo fiel à esposa, vai fazer trabalho. As amantes fazem trabalho, sim, senhora. Você, mulher, que pode estar a pensar que não, ela é tão inocente quanto tu. Oh, amada de Deus, oh, minha querida, estás muito enganada. Muito enganada. A amante, ela faz trabalho, faz consagrações, elas fazem consagrações, faz feiticerias, essas bruxarias, fazem muita coisa e vai invocar. E enquanto mais coisa ela tiver para fazer isso, melhor é. Como, por exemplo, se ela tiver o nome deste homem, se ela tiver a foto deste homem, se ela conhecer a casa deste homem, entenderam? Então, muito mais perigoso vai ser, porque ela vai usar de tudo que ela precisar para fazer isso. Porque, em primeiro lugar, né, mulheres, as esposas, eu quero que vocês entendam. Você, esposa, em primeiro lugar, essa amante, não é? Para trazer, para conseguir, para fazer tudo que ela fez para conseguir tirar o teu marido de ti ou atingir o teu casamento, ela precisa de fazer tudo isso. Porque quando ela vai para ali, para esse lugar, né, aonde vai, lugar das obras das trevas, primeira coisa que o demônio diz para eles, é claro isso. Toda amante que quer dizer a verdade vai te dizer isso. É claro. O demônio, se ela é uma mulher de oração, se é uma família selada, protegida, vai dizer: ela é forte, tem algo impedindo, você precisa de fazer assim, assim, assim. E ela vai fazer. Ela vai fazer. Então, quanto mais prova ela tiver para fazer isso, ela vai fazer de várias maneiras, como fotos, como conseguir roupas, como conseguir de várias maneiras. O que ela conseguir, ela vai fazer. E são renovados essas consagrações e invocações do Espírito, que são demônios invocados e enviados para a família. Para esposo, para a esposa, para essa esposa, para enfraquecer ela, para ter raiva e começar a dar tudo errado, para o esposo começar a perder interesse, a pensar mais na amante, ver a esposa feia, desgostar da esposa, pensar que não ama. Para o esposo começar a pensar que está a perder o tempo dele ali.
né? Então, essa é a primeira coisa. E no mínimo, elas renovam essas consagrações de 7 em 7 dias. É o mínimo. Não são todas as consagrações que são feitas, né? As feiticerias que são feitas, que são renovadas de 7 em 7 dias. Não são todas. Mas renovam frequentemente. Elas tomam banho, elas, sabe, aquela coisa passam no corpo, em tudo que vestem. Quando tem contato com esse homem, chamam esse homem no mundo espiritual. Né? Porque quando tem contato para esse homem, o homem fica perdido, fica ali com com escama nos olhos, começa a ver ela de um jeito que ela não é. Por quê? Porque no mundo espiritual é colocado um espelho entre ela e o cônjuge. Um espelho para ele ver ela do jeito que ela quer, como mais bonita, mais atraente, mais amorosa, a melhor coisa que ele pode desejar na vida. Para a esposa, vendo ela feia. Então, há um espelho no mundo espiritual para fazer esse homem ver ela de uma maneira. Entendeste? Então vai fazer feitiçaria. Por isso que quando a esposa, muitas mulheres, quando vê, né, por exemplo, a foto da amante, ela passa mal. Ela sente má energia, ou pode ter mulheres que sentem até mal de tontura, desmaio, ânsia de vômito, né? Fica angustiada. Quando lembra da amante, sente angústia, sente triste, sente dor. Por quê? A energia que exala dela. A energia que exala dela, que é uma energia podre. Porque no mundo espiritual de Satanás nada não cheira bem, não é? Então, isso é o que acontece em primeiro lugar. A amante ela faz de propósito para tirar o marido da esposa. Porque ela não valoriza a família. Porque ela não tem autoestima, ela não se ama, ela não se dá o devido valor. Ela quer o que é da outra. Ela não quer o que é dela. Ela quer o que é da outra. E a maioria das amantes são mulheres que já fizeram isso com várias famílias. E elas não se arrependem. Maioria. Então o demônio conhece elas perfeitamente. Assim como Deus escolhe os seus servos para trabalhar com elas, né? Deus escolhe e capacita, abençoa, dá força. Assim o demônio faz a mesma coisa. O demônio faz a mesma coisa, coloca na cabeça dela. É aquele homem que tem que destruir, tem que tirar a família. Vocês, quem quiser, pode parar para pensar. Não existe nenhuma amante que gosta da esposa legítima. Mas a esposa nunca lhe fez nada de errado. Aliás, muito pelo contrário. Ela é que foi se meter onde não foi chamada. Ela que foi enfiar na família dos outros. Ela que impediu os filhos de aproveitarem do bom convívio do pai e da mãe dentro da casa, mesmo que não seja um casal perfeito. Ela que fez com que o pai agora não tenha mais atenção pelos filhos. Ela que fez agora com que esse homem volte a maltratar a esposa, né? A ver a esposa como nada. Ela que se meteu onde ela não foi chamada, onde ela não devia. Não foi a esposa. Mas, no entanto, ela tem raiva da esposa. Ela tem raiva da esposa. A vontade de todas as amantes é a morte definitiva da esposa. Ô esposa, você que está a me ouvir, isso é muito sério. Isso é muito sério. Muito sério mesmo. Por quê? Porque são espíritos nelas. E elas gostam disso. Eu conheço, porque um dos meus ramos de trabalho é exatamente trabalhar com casal. E muitas amantes, eu já conheci, já vi, muitas não tenham arrependimento. Muito pelo contrário, tenham raiva da esposa. Mesmo quando esse homem abandona, deixa elas não conseguem ver, não, mas esse homem nunca foi meu. Ele nunca foi meu, né? Ele é dela, ele gosta dela, ele é casado com ela, ele é esposo dela. Não, elas ficam com raiva como se a esposa tirasse o marido delas,
sabendo que elas não são donos do homem. Entendeste? Ter raiva da criança, não gosta da criança, dos filhos. Por quê? Porque esses filhos, ela sabe que o coração do pai fez com a mulher que ele ama, a esposa legítima, não é? Ela sabe disso. Ela sabe perfeitamente que esse pai vai lembrar da esposa, também estando com os filhos. Então, ela quer aniquilar a família inteira e ela dobra isso quantas vezes for necessário. E por isso que muitas mulheres se sentem mal e a luta é mais difícil porque elas renovam constantemente. Enquanto mais você fazer a oração, mais elas vão renovar porque o inimigo lhes fala isso. Porque elas vão lá sempre, né? Para ver, para saber. O inimigo fala e elas renovam com mais força, com mais vigor e manda. Muitas esposas estão no deserto, passam mal, tenham maus sonhos, tenham perseguição. O que é isso? Trabalho no mundo espiritual. Vai vir um vídeo aqui no canal, né? Falando sobre os sonhos. Mas agora é isso que eu quero falar. Né? A amante faz de tudo que ela puder para isso. Por quê? Porque ela é uma mulher que já cobiça isso. Antes que você pensa, não, mas ela é uma filha de Deus que está sendo usada pelo inimigo. Sim, Deus a criou, mas Deus não lhe criou para ser usada pelo inimigo. Deus criou ela para ela ser uma mulher também digna. Só que ela escolhe o caminho que ela está a viver, o caminho que ela vai andar, a vida que ela está a levar. E como ela escolhe o que ela está a fazer na vida que ela, a vida que ela está a levar, né? O inimigo sabe disso. E principalmente quando é libertada uma vez, não se arrepende, volta. Volta, muitas. Eu ainda nesse mês, eu falei com uma amante, já fazem 10 anos. 10 anos. Que ela já é casada com outro homem, mas ela diz que a melhor amiga dela, ela acabou o casamento de 40 e tal anos. Ela terminou, acabou com esse casamento. Ela ficou com esse homem, não é? Quanto tempo foi necessário? Ela só largou esse homem, por quê? Porque o pai dela pediu para ela até na hora da morte dele. Disse, filha, eu te peço. Você está a destruir a família dos outros, crianças inocentes e de uma mulher que sempre te fez bem. Por favor, eu estou morrendo agora. Deixa esse homem. Não mete mais. Foi por causa do pai dela que ela se parou. Mas mesmo assim, eu fazendo ela vê, esse homem ama a esposa, esse homem nunca te sumiu, esse homem sempre escondia, esse homem fez isso, fez aquilo, e ela dizia até hoje, com o marido que ela tem, com o filho que ela tem, ela quer esse homem. Uma escolha dela. E porque ela não é feliz assim, agora ela trai o marido dela constantemente. Mas isso é porque é uma escolha. É uma escolha. Então como você pode vencer isso? Tem que entender em primeiro lugar que a amante não é sua amiga e ela nem nunca deve ser. A amante não é sua amiga, ela não deve ser de maneira nenhuma. Nem de maneira física, nem de maneira mental, nem psicológica, nem espiritual. Você pode orar pela libertação dela e para ela deixar o teu marido deixar ela, ponto final. Mas amizade não. Porque você pode tentar, mas para ela você nunca será. Entendeu, mulher? É isso. Tem que ser firme, né? No propósito, tem que colocar barreira no mundo espiritual com as tuas orações. Você tem que pedir a Deus para que Deus tire o seu marido dela e ela do seu marido. Tem que ser vice-versa, principalmente o teu marido dela. Porque se ela deixar o teu marido, a possibilidade dele correr atrás dela é 99,9% dele continuar ali. Mas se ele sair atrás dela e ele não quiser nada com ela, ela vai correr, só que não terá tanta força. Mas se você fizer das duas maneiras, não é? Das duas maneiras, que é você orar e pedir para que o teu marido deixe dela e que ela também deixe dele. Vice-versa, acabou.
Mas tens que te colocar e colocar a barreira. Porque só é uma mulher imoral, é uma mulher que não respeita, é uma mulher que não vai gostar de você. Custa o que custar, não vai. Não vai, e nem dos teus filhos, e nem não desejam nem a sua felicidade. Você tem que colocar a barreira nisso no mundo espiritual. E claro, no mundo exterior, claro, com toda certeza. Não é? Porque ela não deseja a sua felicidade. Ela não pode desejar a sua felicidade, o que ela quer é a sua infelicidade. Você tem que ser inteligente e esperta. Então, por isso, muitas das vezes, esposa, você, por exemplo, quando vê a foto da amante, entra em contato com a amante, ou a amante entra em contato com você, você se sente mal. Você se sente mal por causa de tudo isso. Então, tenha consciência da gravidade dessa situação. Se posicione em todos os sentidos, né? E coloca Deus no meio para Deus fazer o que Ele quiser. Todo cuidado é pouco. Às vezes, tem esposas que buscam pela restauração, né? E de vez em quando sentem muito mal, ou quando vejam a foto da OM, da amante, não é? Se sentem muito mal, sentem, sabe, dá mal-estar, angústia, ansiedade, tristeza. Aquilo é que é energia que elas exalam, e também porque ela renova sempre isso. Então, a única maneira de quebrar essa maldição é somente com muitas orações, e orações fortes, e vivendo como tem que viver, segundo a santa vontade de Deus. Segundo a santa vontade de Deus. Né? Colocando limites, não só no mundo espiritual, mas também no mundo exterior. Ok? Porque isso ali é uma batalha. Claro, se ela se converter, ela se arrepender, glória a Deus por isso, né? Mas até lá a luta é muito grande. A luta é muito grande, porque o demônio está a lutar contigo através dela. E muitas das vezes é porque elas deixam, porque muitos pecados acontecem porque a pessoa cobiça esse pecado. Assim como com o marido. Ok? Então eu não quero que vocês se esqueçam que a amante, ela faz a parte dela, porque ela é livre. E o marido também faz a parte dele, porque ele é livre. Ok? Eu quero que vocês se lembram disso. Por hoje é só. Eu espero que eu tenha te ajudado a entender um pouquinho mais como funciona essa situação no mundo espiritual e no mundo exterior, né? Clica no sininho, não se esqueça de inscrever no canal, não é? Compartilhe o vídeo com as pessoas que precisam, deixa o comentário aqui embaixo no vídeo, né? E lembra-te, és preciosa para Deus, és uma joia rara. A paz.